Ladies and gentlemen, estamos aqui para fazer de certa forma um vídeo diferente aqui para vocês. Nós assistimos Ad Astra essa semana, o filme aí de Brad Pitt que estreou nos cinemas, filme de ficção científica, e nós trouxemos aqui uma certa forma de explicar o filme para você com um pouco de opinião. A gente está acostumado a ter o "e aí, o filme é bom?", nós vamos tentar fazer de uma maneira misturada e ainda explicar a Ad Astra para vocês, galera. Então segura a vinheta. Antes de começar o vídeo, antes de explicar a Ad Astra, você precisa clicar aí no joinha para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também deixe nos comentários aí se você vai concordar com tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ok? Dito isso, podemos começar já falando que Ad Astra, na minha opinião, eu gostei para caramba, é um filme muito bom. Talvez não para todo mundo aí, né? Ele tem um jeito de contar a história meio lento e se você está esperando uma ficção científica cheia de explosões, não é o que você vai achar aqui. Para começar, a gente precisa deixar claro que Ad Astra é um paralelo que o diretor aí, James Gray, quis fazer com, né, a profundidade da alma, né? O espaço é tão vazio e às vezes sufocante quanto se a gente mergulhasse na nossa mente ou nossa alma aí para confrontar nossos traumas do passado. Também precisamos comentar sobre o nome Ad Astra, que quer dizer rumo às estrelas, né? Veio com o título nacional, veio assim, Ad Astra, rumo às estrelas. Mas vem da frase em latim Ad Astra per aspera, que significa por caminhos árduos até as estrelas. E são caminhos árduos mesmo. Aqui no vídeo nós vamos fazer toda a jornada do herói aí, o Brad Pitt, por tudo que ele passa e tentar explicar para vocês o que tem de psicologia por trás. Nossa, psicologia. O personagem de Brad Pitt aí, né, o Major Roy McBride, ele é atormentado pelo abandono do pai, né? Que o pai dele também era um astronauta muito condecorado e tido até como herói ali na Terra, que teve que ir numa missão há muitos anos e se deu como perdido. Ele mesmo já tinha dado o pai como morto, mas você percebe ali desde o começo que ele tem alguns problemas por causa desse abandono do pai, né? Então ele assim, ele não gosta até, guarda essa frase, no começo do filme ele está passando pela galera assim e falando que ele guarda os sentimentos de verdade dele, para ele não passar isso para as outras pessoas. É o que acontece muito com a maioria das pessoas no mundo aí, né? Guardando os seus sentimentos. E essa frase que ele fala uma hora é bem importante lá pro final, que depois eu revelo. Mas ele fala assim para um cara, não me toque. Na verdade ele está falando para ele mesmo, né? Não toque. Ele odeia, ele não gosta desse toque, dessa proximidade com os seres ali, né? Com os humanos, com os seus comparsas. Ele não gosta muito. E até ele mostra assim que ele não conseguia amar uma mulher que estava ali do lado dele e amando ele já, né? Ele não consegue se entregar por inteiro porque ele tem alguma coisa presa, alguma coisa mal resolvida em relação ao seu pai. E ele é chamado para ir numa missão para o espaço depois de algumas explosões cósmicas, né, que estão acontecendo ali na Terra, vindo lá de Netuno, da nave onde o pai dele estava, né, pilotando e comandando a missão, que era para ir até lá e tentar achar vida extraterrestre, né, que era uma coisa assim que os seres humanos queriam muito, há muito tempo no filme é falado isso. Mas você percebe aí já uma coisinha. As coisas que o pai dele está fazendo lá, que no caso para ele é no passado e influencia na vida dele atual. Essa explosão influenciou na vida dele atual, no presente. E o pai dele está muito longe já na vida dele e ainda está influenciando até fisicamente. E inclusive quando o Roy é chamado, ele nega que o pai dele possa influenciar as atitudes dele agora. Mas mesmo assim o Roy aceita e vai em missão, porque de certa forma ele quer sim confrontar esse passado dele. O filme também mostra aí uma possível evolução, alguns passeios lunares, né? Que para eles não é mais tão difícil, porque o filme se passa num futuro não tão distante e eles acabam fazendo viagens. Você faz o paralelo ali com viagens de avião, né? Como ir para outro país, é eles indo para a Lua. E lá nessa base ele já passa por um processo, na verdade, né? Você percebe que ele, o personagem, o Roy, ele já está falando com a gente o filme todo. É como se ele tivesse sentado num divã
e fazendo uma sessão de psicologia. Ele já fala ali, né, como o ser humano transformou essa evolução que poderia ser só boa. Ele fala uma hora, se meu pai visse isso, ele já ia querer acabar com tudo. O diretor aqui na Lua, ele mostra um fiapinho de ação, assim, né? Aquela questão ali... inclusive, galera, se eu não avisei antes e não tivesse no título, tem spoiler aqui, tá? Aqui é pra gente entender, pra quem já assistiu o filme e pra quem não liga de spoiler também, mas se acabar achando interessante essa explicação, acaba indo assistir a Ad Astra. Vale lembrar que se você vai assistir a Ad Astra, vá numa sala UCI. A gente assistiu numa sala X Plus com som Dolby Atmos e imagem digital. Esse filme, pela beleza que ele mostra na fotografia e a trilha sonora, você precisa conferir numa sala de cinema UCI. Não se engane por esse pouco de ação que é mostrado na Lua. Aqui, o diretor só quis também mostrar alguma questão de que o ser humano sempre vai buscar alguma coisa, vai sempre lutar pelo seu pedaço de terra, mesmo que seja não na Terra, mas na Lua. Nossa, eu não queria fazer piada nesse vídeo, velho. Meu! Aqui também o Roy, ele tá sendo acompanhado aí pelo personagem do Donald Sutherland, né? Que era um amigo do passado do pai dele. Então você percebe que ele já perguntou coisas do pai, ele tava querendo saber antes de ele sair com esse cara, ele não estava demonstrando, ele estava demonstrando ser frio, que ele ia conseguir realizar a missão de uma forma mais fria. Mas quando ele começa a perguntar sobre o pai, você já percebe, epa, ele não está tão bem resolvido assim. Só uma curiosidade, Donald Sutherland e o Tommy Lee Jones, que faz o pai de Brad Pitt, eles já foram para o espaço sim juntos, em Cowboys do Espaço, cara. Com Clint Eastwood também. E aqui, galera, vão acontecer coisas até mais legais em relação ao psicológico aí, né, do personagem Roy. E também essa analogia que o diretor usou. Ele pega uma nave com uma tripulação e precisa ir para Marte, né? Porque aqui nesse filme a gente já tem uma colônia lá em Marte, né? Uma colônia de seres humanos lá. Aí eles vão e no meio do caminho eles acham uma nave que pediu socorro, mas eles ficam tentando se comunicar e não tem vida mais, né? Pelo menos é o que eles acham, naquela nave. Mas eles acabam entrando na nave para tentar socorrer o que tivesse pedindo socorro lá, certo? Entrando lá, eles se deparam com alguns macacos com uma raiva extrema e, né, o comandante da nave acaba sendo morto lá pelos macacos. Brad Pitt, quando volta, ele senta na cadeira e começa a conversar com a base, né? Que ele sempre faz. E essa questão da conversa da base, você pode perceber, parece de novo uma sessão de terapia, né? Uma sessão ali com algum psicólogo. E eles falam mesmo, é a sua avaliação psicológica, né? E ele começa a falar que ele já viu essa ira nos olhos do pai dele. E também ele já passou por isso. Então você vê quanto ele é preso a essa imagem do pai e o pai que abandonou, e ele falar que já viu aquela ira, você sente assim, esse filme, ele não colocou os macacos ali pelos macacos ou para dar ação, é justamente para comentar essa parte psicológica do personagem. E é uma coisa que eu, ou você, ou outras pessoas podem se identificar também. Porque às vezes você passa por uma situação com seus pais ou com qualquer outra pessoa e que você vê essa ira nos olhos da pessoa e na hora que ele mata o macaco, que ele pressuriza, né, ele dá uma... O macaco explode lá dentro, você sente que é ele de novo colocando lá, amassando lá dentro, deixando lá no fundo da alma esse sentimento, deixando para trás. E ele volta e desabafa com a base, e quando ele termina de falar que ele sentiu isso com o pai dele e com ele, a nave, a base só fala, sua avaliação psicológica deu ok, nos vemos na próxima sessão. É muito o terapeuta ali falando para você. Coisas acontecem aí, né, ainda no filme. O personagem do Roy, ele não era permitido depois ir até a nave, né, que iria até Netuno, no caso onde o pai dele estaria, né? Ele só se comunica por rádio lá com o pai, e ali, cara, Brad Pitt também demonstra uma atuação que é base pro filme todo, assim. Que nem eu comentei, ele segura as emoções, mas nessa hora dá pra ver que é a questão mal resolvida dele, né? Da vida dele. É o pai. E ele tá ali falando, cara, começa a dar uma lacrimejada e a chorar, que é uma atuação que, se não fosse o Brad Pitt ali,
talvez a gente não entendesse todo esse caminhar do filme. A galera proíbe ele de ir até o local, de ir até o encontro do pai, por causa desse laço emocional e que a gente percebe agora que ele tem muito e mal resolvido. Só que aqui, nessa parte de Marte, cada vez que ele se aproxima mais do pai, você vê que coisas mais doloridas vão aparecendo. E isso é o interessante do filme também, porque ele se depara com uma realidade que ele não queria ver. Ele vê um novo vídeo ali, confidencial, né, que uma pessoa mostra para ele, que o pai realmente teve que matar pessoas para continuar com sua missão, né? Então ele vê, ele ainda se nega, ele ainda fala, não, meu pai é um herói, não sei o quê, mas ele já tá vendo, já tá doendo cada vez mais essa proximidade. E aqui, cara, até tem uma outra analogia que para ele entrar na nave que vai de Marte até Netuno, ele precisa mergulhar, e mergulhar fundo. E é essa, de novo, o paralelo com uma sessão de psicologia. Porque se você quer confrontar seu passado, confrontar coisas que doem em você, você vai ter que mergulhar e ir cada vez mais fundo. E é o que ele faz aqui em Marte, num poço, né, que é o caminho para ele subir por maneiras que não eram legais, né, na nave para Marte. E novamente ele tem que fazer coisas que ele não queria fazer, coisas ruins que acabam matando as pessoas da nave, mas se ele quer confrontar o passado, se você, em uma sessão de psicologia, quer confrontar o passado, você vai ter que mergulhar e fazer coisas ruins. E aqui também, né, ele começa, nessa viagem, ele está sozinho na nave, ele começa a se tocar. Como ele era um cara que adorava a solidão antes, e agora ele realmente está sozinho, ele começa ali a ver que não era uma coisa tão legal. As imagens na cabeça dele, ele começa sempre a ver o pai, ver ele criança, ver a Liv Tyler lá, né, a mulher que amava ele, mas ele não conseguia se entregar, e ele começa a contestar isso na cabeça dele, se ele estava fazendo realmente o certo antes, e ele começa a ver que ele era egoísta. Ali ele também lembra que ele seguiu os passos do pai, né? Ele escolheu praticamente a mesma profissão do pai, mesmo dizendo que, né, que apagou ele da memória, que ele deixou o pai dele morto no passado, mas ele não conseguiu se desprender. Ele seguiu os passos e está seguindo de novo, né? Está indo atrás do pai. Quando ele chega na nave do pai, a missão é ele levar uma bomba nuclear para acabar com aquela missão, para acabar com aquela nave. Mas antes, ele vai até lá e, né, dá erro ali na navezinha, no podzinho que ele estava indo, não consegue acoplar. Aí ele entra mesmo lá, sai do pod, entra na nave. Encontrando todo mundo morto e o pai sozinho, cara, tem uma das melhores cenas do filme, que é ele confrontando, né, esse passado dele. Aqui a gente tem que entender assim, não é só o que está mostrando na tela para nós, ele está passando por esse processo psicológico, ele foi a fundo, passou por todas as coisas ruins, e quando ele chega lá e fala com o pai, é onde acontece uma das melhores cenas do filme e é onde rola de certa forma o começo da resolução dos seus problemas, né, esse processo psicológico de tudo o que Roy passou. Ele olha para o pai dele e o pai dele fala que ele nunca pensou, nunca ligou para a mãe dele e nem para ele. E em 20 anos que ele estava ali perdido, né, sozinho, ele não pensou em casa em nenhum momento. E aí Brad Pitt ele pega e fala, eu sei, e sai uma lagriminha do olho. Cara, essa atuação foi sensacional e é isso que faz ele de certa forma tirar um pouco do peso. Ele confrontou o seu medo, né? Ele de certa forma ele sabia que o pai dele pensava dessa forma, mas ele não queria encarar. Mas quando ele encarou e passou por todo esse processo para chegar lá no fundo da sua alma, da sua mente, ele viu o que ele não queria ver, mas tirou esse peso dele. E é aí que a conversa muda. Ele estava embaixo olhando para o pai em cima. Quando ele soltou, ele acendeu, subiu e vai falar com o pai de igual para igual. E aqui a gente percebe também, né, dois pontos, não só você parar para pensar do ponto de vista do Roy, né, do Brad Pitt, mas sim do ponto de vista também do pai. A gente, né, eu sou pai e várias outras pessoas que estão assistindo aqui, o Ruivo que está aí atrás também é pai, né? Nesse filme a gente mostra assim também como o cara deixou tudo para trás para ir atrás de um ideal que ele julgava que ia salvar a humanidade, e quando ele chegou lá e não encontrou nada, o cara ficou maluco, né? Ele deixou tudo que ele tinha realmente de concreto
para ir atrás de uma coisa abstrata, né? De uma coisa assim que ele julgou que era a missão da vida dele. E no fim ele fica lá. Quando ele vê o filho, ele percebe que o filho poderia ter sido o parceiro ideal para ele na vida. E é isso que, cara, que me pegou muito no filme, né? Você pensar, cara, o teu filho tá aqui e às vezes pessoas certas estão do teu lado e você não quer enxergar isso, você só vê uma coisa, você vai atrás de uma coisa que você acha que vai alcançar e às vezes acaba deixando coisas importantes para trás. E quando ele fala assim, não me deixe falhar, porque o Roy quer levar ele de volta para casa, e ele fala uma hora, não me deixe falhar, e o Roy, ele aceita de uma forma, cara, você vê que o semblante dele muda, e ele fala, você não falhou, pai, você nos ensinou outra coisa, saca? Então a missão dele não foi totalmente falha, foi assim, só não achou o que ele queria, mas ele não conseguiu ver que ele mostrou outras coisas também, tanto para o filho quanto para a humanidade. E ali você percebe até a cara do Tommy Lee Jones também mudando. E é a partir daqui que a gente parte para o final, que quando os dois já estão prontos e saem da nave, e você percebe que o diretor usou de propósito um fio prendendo os dois. Que ali também o personagem do Tommy Lee Jones olha para o filho e percebe o quanto ele também estava puxando ele para trás, né? E poderia deixar o filho viver agora tranquilamente sem essa sombra dele, mas ele pega e puxa mais para trás o filho. Ele dá aquela, né, ali do uniforme do astronauta e puxa o filho para trás. Mas não é de ser assim por maldade, é só pelo sentido que o diretor quer dar para o filme mesmo. Aí é a hora de verdade em que o personagem do Roy olha de cara pro pai dele e o pai dele fala, você tem que me deixar aí. E isso é uma coisa tão que a gente precisa olhar. Às vezes a gente fica preso a alguma pessoa da família que morreu e a gente não consegue deixar a pessoa para trás, a memória, né, para trás. Na verdade a memória sempre fica com a gente, só que a gente não pode ficar tomando atitudes por medo ou por ficar preso àquela pessoa em si, né, ou alguma coisa que te marcou. Nesse caso aqui é o pai, né? Porque na psicologia a gente sempre vai buscar lá a fundo alguma coisa que te prendeu quando criança e em relação aos pais, lógico. Mas aqui o personagem fala, me deixa aí, e a única pessoa que pode fazer isso é, né, a pessoa que está buscando essa cura no fundo da alma, no fundo do espaço, ou seja, era o Roy. E ele mostra, ele despluga a corda e mostra assim, ergue. E cara, ali é a hora que ele realmente falou, vou deixar, né? Vi tudo que eu precisava ver e agora é a hora de deixar para trás. Aí ele olha o pai indo cada vez mais fundo na escuridão, ficando para trás mesmo. E ele se pergunta aqui nessa hora, por que continuar tentando? Por que continuar a ficar vivo? Ele vê a luz do sol chegando ali e ele de novo lembra da mulher lá, da vida que ele não estava tendo porque estava preso ao pai e agora ele não está mais. Ele deixou a bomba lá, conseguiu entrar na nave de novo, por meios aqui, não vamos contestar a ciência, a física, porque os diretores tiveram que tomar algumas liberdades criativas, ele vai para a nave de novo e, cara, essa hora me arrepiou no cinema. A explosão causada atrás, né, na bomba nuclear que ele deixou na nave do pai e, em consequência, o pai ficou lá para trás, essa explosão impulsionou ele de volta para a vida, não para a Terra, para a vida dele. E isso, cara, me fez pensar, cara, o quanto realmente a gente tem que confrontar nossos medos, confrontar nosso passado e até deixar lá, cara, sabe? Dar uma... explodir, deixar pra trás mesmo, acabar com aquela lembrança ruim, aquela coisa que te prende lá atrás, aquele peso, aquela âncora. E ali não, a explosão impulsionou ele de volta, né, para a vida, e vai acontecer uma das coisas ligadas à frase que eu falei no começo do vídeo, que ele fala pro cara, né, ele fala dentro da cabeça dele, não toque em mim. E o que acontece quando ele para na Terra de volta? A primeira coisa é alguém estendendo a mão para ele e ele sorri. Ele era um cara que não gostava de toque, do contato, né? E ali ele sorri ao ver a mão de um cara e ele pega e sai da nave. Aqui, cara, você percebe no olhar do personagem Roy, do Brad Pitt, essa mudança.
ele já vai lá de volta, ele resolve ir encontrar a mulher que ele não estava conseguindo amar antes, e ele já está com uma cara, um semblante muito mais feliz, muito mais leve. E é esse que o filme quis passar pra gente. Ele teve que passar por coisas árduas, né, da frase do Ad Astra, né, passou por coisas árduas para confrontar o seu passado, o fundo da sua alma, da sua mente, deixou aquele peso para trás, voltou e começou. Ele falou uma frase muito legal, que ele está atento ao seu redor. E isso mostra pra gente, cara, uma frase da psicologia, que se você fica preso ao passado, gera depressão. Se você está preso em alguma coisa do futuro, você fica ansioso. Mas é no presente que você encontra a cura. Então é isso aí, galera. Deixa nos comentários se você concordou com essa forma de analisar o filme aí, né? Entendendo a Ad Astra. Se você concorda com tudo, deixa nos comentários. E também, se não concorda, a gente quer saber a sua opinião. Mas, galera, a Ad Astra é assim. A gente não pode ver esperando só a parte física do filme, mas sim esse paralelo com a busca de cura da nossa alma para a gente poder viver cada vez mais leve.